Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindos aqui. Hoje nós vamos falar de controle. Por que que nós precisamos de controle? O que que significa isso na nossa vida? E eu recebi uma série de perguntas aqui, exatamente sobre isso, sobre controle. Então, eu vou tentar responder todas essas perguntas nessa nossa live, neste momento, ok? Vamos lá? Aproveita agora que a gente está iniciando, já curte ali, tá? Faz teu like. Se não está inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? E é claro, se você sabe de alguém que precisa ouvir sobre controle, manda para esta pessoa porque vai fazer bem, tá bom? Afinal, qual a necessidade de ter controle? Por que que a gente precisa controlar tudo? Por que que a gente insiste que tudo tem que ser nos mínimos detalhes? Da onde vem esse controle que tudo tem que ser milimétrico? Você já parou para pensar nisso? Algumas pessoas controladoras dizem que são perfeccionistas, né? E na verdade, não. Elas estão controlando tudo no seu devido lugar, né? Mas cada um entende de uma forma. Mas vamos falar desse controle, voltando lá para a nossa infância. Todos nós, na nossa infância, sofremos feridas emocionais. Todos, tá? Todos nós. Eu, você, todos. E todos nós temos as cinco feridas emocionais. Sim, cinco feridas emocionais. As feridas emocionais são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas feridas, elas fazem com que a gente use uma máscara para trilhar o nosso caminho. Por quê? Porque aquilo é tão forte que a gente não consegue se mostrar inteiro. A ferida do abandono é o dependente. A ferida da rejeição é o fugitivo. É aquele que está sempre escapando, escapando, ele não fica em lugar nenhum. E uma das feridas que traz controle é a ferida da traição. Então, a traição, ela está lá na nossa infância, como ferida emocional. E traição, vamos já colocar aqui um detalhe: traição não é o romance, marido e mulher. Traição é quebra de confiança, é puxada de tapete, é aquela amiga que te lesa, é aquele amigo que passa a perna. Isso é traição. Porque traição sempre é feita com um amigo, uma pessoa muito próxima a você, porque inimigo nenhum tem interesse em te trair, né? Ele não vai te trair. Porque não adianta, é amigo que trai. Ele está muito próximo. Até o inimigo você já espera, né? Tudo que ele vai fazer, tá bom? Então, essa ferida, ela espelha controle. E a pessoa, quando não consegue controlar isso, ela passa por um grande estresse. Ela passa por quase um desespero que ela não está conseguindo controlar. Porque na cabeça da pessoa que é controladora, ela pode controlar tudo. E será que nós podemos controlar tudo? E quando ela está nesse estresse, o que que acontece, né, com ela? Ela se estressa com pessoas, ela se estressa com coisa, ela se estressa com situação, ela se estressa na ação. Por quê? Porque ela está tentando controlar essas coisas. Será que eu consigo controlar uma pessoa? Será que eu consigo controlar uma situação? Vamos agora levar isso para uma analogia, tá bom? Vamos fazer o seguinte: vamos dizer que eu convidei todos vocês para um passeio de barco, barco a velas, tá? Então, que maravilha, né? Vamos passear de barco, todo mundo entra no barco, barco a velas. Eu tenho controle do que nesse barco? Da vela, certo? Eu manipulo a vela. Eu tenho controle do vento? Eu não tenho controle do vento. O vento não está nas coisas que eu posso controlar. E a maioria das pessoas que sofrem com esse controle é porque elas tentam controlar o incontrolável, ou seja, tentam controlar aquilo que não compete elas controlar.
Então a pessoa, ela quer controlar uma situação, mas essa situação tem cinco pessoas envolvidas. Ela não consegue controlar pessoas, nenhuma situação com cinco pessoas. O que que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a parte que nos toca. Se é as velas, é as velas. Mas querer controlar o vento, não dá. E quando eu tento controlar tudo, isso equivale a você tentar controlar o vento. Você não vai conseguir fazer isso. Agora, em determinada situação, você pode ter o controle de fazer uma ação X. Em uma outra situação, você pode ter o controle de fazer uma conversa com determinada pessoa. Essas são as nossas velas do dia a dia, da nossa vida. Mas isso é o que você controla, não o que está além. E todo controlador acha que vai conseguir. Vai conseguir controlar tudo. Vai conseguir. Impacto negativo. Quando você não consegue fazer esse controle, tu tem uma exaustão e uma frustração, sabe? Você esgota a tua energia, esgota. Porque a pessoa que tenta controlar, ela tem que ficar ali controlando, mas ela coloca muita força, muita energia neste momento de controle. Gente, chega a doer os braços de tanta energia, né? Porque não é força, energia para controlar aquilo. E tudo é como se não pudesse sair um milímetro, porque pode estragar, pode piorar, pode. Né? Mas não é assim. Por que que ela sente isso? Ela sente essa exaustão. Porque nós não estamos falando só daquele corpo físico. Ainda mais quando a gente fala de controle, a gente faz dependência, fala de rejeição. Nós estamos falando de quatro corpos. Nós estamos falando do nosso corpo físico, nosso corpo mental, que eu sempre coloco aqui na cabeça, no sentido de que são os nossos pensamentos, as ideias, né? Um corpo emocional, tá? Coloca aqui no coraçãozinho, né? Essa câmera tá alta aqui, mas coloca aqui. Por quê? Porque ali estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, é onde a gente percebe aquilo. E o nosso corpo energético, que é o que circunda tudo aí, né? Que faz a interligação de todo mundo aí. Então, esse controle, você impacta todos esses corpos. Impacta. No teu pensamento, aquilo está correndo, dizendo, eu tenho que controlar isso aqui, porque senão vai dar errado, porque senão não vai dar, porque não vai dar. E é uma velocidade e uma trama, porque a gente faz umas histórias assim que alguns escritores têm inveja até, né? A gente faz uma trama que aquilo não vai dar certo, que não sei o quê. Qual o sentimento? O sentimento vem de ansiedade, o sentimento vem de angústia, é sentimento. Qual a energia? É mesmo, de ansiedade, de angústia, e você tentando controlar. E aí, claro, o corpo físico ele sente isso. Muitas vezes é a dor nos braços, é dor de cabeça, né? Angústia, você vai sentir aquela angústia no peito, ele vai sentir. Mas como é que a gente faz essa coisa para não ficar nesse controle? Tem uma coisa que é bem básica, que é soltar. Mas se você disser isso para uma pessoa controladora, ela vai rir, virar as costas e dizer que você é louco. Só que em cada situação que a gente está, nós temos que analisar. O que eu controlo? Eu controlo o que eu vou falar para você. Eu controlo, responder as perguntas que estão aqui. Eu não vou controlar a internet. Se ela cair no exato momento, eu não tenho como controlar isso. Entende? Tem coisa que não tá. E olha, eu falo isso porque eu era a pessoa que mais brigava com aparelhos. Brigava com impressora, brigava com computador, como se eles fossem os responsáveis por as coisas não darem certo. Mas às vezes era a internet, às vezes era o carro, mas eu brigava com a coisa. E não tem por que brigar com a coisa, né? Uma das coisas que a gente tem que ter clareza é nesse soltar você fez o teu melhor para aquela situação, para aquela ação, para aquele projeto, para a família, você fez o teu melhor?
Se você fez, você fez. Então você fica descansado, porque o restante não está no teu controle. E você não vai poder sofrer por isso. E a pessoa que tem controle, muito controle, ela sofre pelo controle que ela não tem. Ela sofre pelo controle do incontrolável, né? Mais ou menos assim, ok? Então, se você tem essa tranquilidade dos altos esforços, etc e tal, tá tudo bem. E é isso mesmo, gente, como eu estava falando ali. Tu tem que focar no que está no teu controle. Quais as áreas da tua vida? Pensa aí. Vamos fazer um exercício. Pensa aí. Nessas áreas da tua vida, família, qual o controle que você tem da tua família? É de você fazer o melhor. Vai querer mandar na tua mãe, no teu pai? Tem gente que quer. Eu já quis também. Já quis, já tentei. Mas você tem que fazer o teu melhor. Amigos, você consegue controlar o amigo? Casal, pensa aí, ó. Então, vamos colocar aí nessa lista: família, amigos, o casal, trabalho, igreja, o que você quiser colocar. Você controla você. Você pode fazer mudanças em você. Você pode mudar tudo em você. No outro, a vida é dele, o corpo é dele, o corpo emocional, mental, energético é dele. As mudanças são dele, não são suas. E por mais que você insista que vai controlar todo o povo da tua família, dos teus amigos, etc., você não vai. E não adianta. Não adianta ficar tentando que você só vai se estressar. É isso que eu falo para todo mundo e resolvi vir falar novamente aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer isso. É importante a gente aceitar que você não vai mudar as coisas. Você muda você. Você não vai dizer assim, não, agora eu vou entrar naquele projeto, eu vou controlar tudo e eu vou mudar tudo. Não vai, não vai, não vai. Eu tenho muito da coisa da controladora e já fui muito pior, tá? Muito, muito pior. E teve uma época até que a gente fez um evento, deu 120 pessoas, vou arredondar aqui, 120 pessoas. Eu tentava controlar a planilha de Excel, eu sabia mais do que ela. As pessoas me perguntaram, parecia, eu sabia tudo, porque eu tentava controlar tudo para que nada desse errado. E eu não tinha confiança, né? Porque se tu tenta controlar tudo, tu não tem confiança nos outros. As outras pessoas que estavam trabalhando ali, elas se viam até frustradas, quer dizer, um faz planilha, o outro conversa com as pessoas, mas eu estava ali no controle, 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 porque nada pode dar errado. E atrás do nada pode dar errado, está, sabe o quê? Como eu vou ficar se der errado? Que vão dizer. Então, eu tenho que controlar para dar tudo certo e não ficar feio, né? É isso que a gente tem que ver. Aqui, ó. Uma outra coisa, se você está buscando um projeto, se você está buscando um trabalho, né? E você não está conseguindo, não está conseguindo, e você manda currículo, e você manda isso, e você manda aquilo, e você manda aquele outro. Primeiro que você entrou em desespero. Desespero você não vai a lugar nenhum. Desespero é uma das menores frequências que tem, tá? Em hertz, das menores frequências. E quando você tenta controlar tudo, você não controla nada. E quem quer algo, quem almeja alguma coisa, faz as ações que precisam ser feitas e solta e deixa, porque os demais não estão no teu controle. E isso também é um exercício do acreditar, porque você fez. Então, se você fez a parte que te toca, você acredita, né? Senão você não tem confiança nem fé em você mesmo. Percebe isso? Eu acho que aqui até eu já respondi tudo. Ok. E por que que a gente, mesmo sabendo de tudo isso, ainda tem necessidade de controle? A pergunta é:
O que você ganha com isso? Alguma coisa você está ganhando. Alguma coisa você está ganhando. E você pode me dizer assim, não, não ganho nada. Tá, vai investigar, ou é um, ou você tem informação, ou você tem uma pessoa que fica ali contigo, alguma coisa tem. Eu conheci uma pessoa que controlava tudo, tudo. Quem entrava, quem saía, quem isso, quem aquilo. Qual era o ganho dela? Informação. Ela sabia o que a pessoa estava fazendo, na hora que estava fazendo, quando ia viajar. E ó, eu estou falando de alguém que sabia, assim, de 60, 70 pessoas, controlando tudo. Informação é o quê? Poder. Controle está muito ligado a poder. Se eu tenho controle, eu tenho poder. Então, toda vez que você exerce extremo controle, quer controlar tudo, tem um ganho secundário. Tem um ganho aí. Senão você não precisaria. Ah, não, não tem ganho. Tenho medo? Tenho medo do que as pessoas vão pensar se der tudo errado? Percebe que atrás dele tem uma outra coisa? E que, na verdade, é essa outra coisa que te manipula? Ou é o medo, ou é o ganho? Porque se você entender esse mecanismo, o controle deixa de ser a peça de destaque e passa a ser coadjuvante. E se você fizer a parte que te toca, pura e simplesmente a parte que te toca, né? Fizer as ações que você tem que fazer e soltar, deixar que os demais façam as suas partes, você pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, porque você fez o que precisava ser feito. Ah, mas se o outro não fizer? Se o outro não fizer, é problema dele, mas você não controla o outro. E você não pode tentar controlar aquilo, porque daqui a pouco você vai fazer o projeto inteiro sozinho para que ele dê certo. E tem muita gente assim. Tem muita gente que entra em trabalho, de equipe, etc., que faz todo o trabalho, para não se dar ao trabalho, né, de compartilhar com as pessoas, de conversar e de correr esse risco. Correr o risco de fazer a sua parte e deixar fluir. Porque quem controla, controla tudo. E quem controla tudo tem poder. Pense nessas duas situações. Qual é que você se identifica mais? Você controla porque tem medo, você controla porque tem poder, você controla. Qual o teu ganho secundário? Pense aí. E se você quiser, deixa aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer em responder a você. Tá? E eu espero que esse momento aqui, em que eu vim responder essas perguntas e que a gente está falando sobre controle, eu espero que tenha sido esclarecedor. E lembre-se do exemplo do barco à vela. Você não controla o vento, mas você controla a vela que vai controlar o barco. Então pense nisso sempre. Cada vez que você for tentar controlar alguma coisa, pense: isso faz parte do meu controle? Se a resposta for não, esquece. Deixa seguir tranquilo. Tá bem? Vamos combinar isso? E eu quero te pedir agora um favor. Pedi lá do início, vou pedir novamente. Vai lá, dá teu like. Se está gostando, vai lá, dá teu like, né? Deixe teus comentários aqui, compartilhe. Ô, já se inscreveu no canal? Ah, por favor, né? Vai lá, te inscreve no canal e ajuda a gente. Ajuda aqui que eu possa encaminhar muito mais mensagens, bate-papo, nesse sentido aqui, para que seja um momento, um ponto de reflexo e a gente, reflexo não, reflexão, né? Um ponto de reflexão para que a gente entenda por que que essas coisas acontecem. Por que que nós temos que ser assim? Tá bom? Então, deixa teu like, te inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Beijo.